Tem gente que está diante de uma fase completamente nova, um cargo, uma mudança de cidade, uma responsabilidade que chegou maior do que a própria coragem, e o medo de não dar conta está gritando mais alto do que qualquer palavra de ânimo que alguém tenta dizer. Bom dia, eu me chamo Sara Fernanda, e hoje eu quero ficar com você até o final dessa oração, porque existe uma ordem de Deus que precisa ser lembrada nesse momento. Josué recebeu o comando mais difícil da vida dele logo depois de perder o maior líder que ele conheceu. Moisés tinha acabado de morrer e agora era Josué quem precisava levar todo aquele povo para dentro de uma terra que ele nunca tinha pisado, enfrentando gigantes que ele só conhecia de relato. Faz sentido que o medo tenha batido nele. E é exatamente nesse momento que Deus não manda uma explicação longa, nem promete que vai ser fácil. Deus manda uma ordem: seja forte e corajoso. Talvez você esteja numa Josué particular agora. Um trabalho novo que você nem sabe se vai dar conta. Uma cidade nova onde você não conhece ninguém. Uma responsabilidade dentro de casa que caiu nas suas mãos sem aviso. E a pergunta que fica é: eu tenho força suficiente para isso? A resposta de Deus para Josué e para você hoje não é sim, você é forte o bastante sozinho. A resposta é: eu vou com você. Repara que Deus não tirou o desafio do caminho de Josué. Ele não disse: eu vou fazer isso por você, nem eu vou remover os gigantes antes de você chegar. Ele disse: seja forte e corajoso, porque a travessia ainda ia acontecer. Os inimigos ainda estariam lá e Josué ainda precisaria caminhar. A diferença não estava na ausência de dificuldade, estava na presença de companhia. Então, apresente agora os seus pedidos para Deus e profetize desde já a tua vitória, escrevendo com toda a sua fé nos comentários. Senhor, eu recebo a tua ordem de ser forte e corajoso e creio que a tua presença vai comigo por onde eu andar, em nome de Jesus. Agora, aquiete o teu coração e vamos falar com Deus. Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui nos colocando diante da tua presença nessa manhã para ouvir a tua voz. Obrigada, Pai, por mais esse dia de vida, mais uma chance de caminhar contigo em vez de tentar caminhar sozinho. Gratidão, Senhor, porque em cada território novo que já atravessamos, o Senhor nunca ficou para trás. Muitas vezes a gente só reconhece isso olhando para trás, olhando para aquela mudança que parecia impossível e que de alguma forma deu certo. Obrigada, Pai, por cada vez que o medo tentou nos paralisar e o Senhor nos deu forças para dar o próximo passo, mesmo tremendo. Obrigada também pelos gigantes que já enfrentamos antes e que hoje parecem pequenos, só porque o Senhor esteve conosco naquela travessia. Muitas vezes, Pai, nós esperamos sentir coragem antes de agir, quando, na verdade, a coragem que a Bíblia fala não é a ausência de medo, é decidir obedecer mesmo com o medo presente. Josué provavelmente continuou com medo depois da ordem de Deus. A diferença é que ele não deixou o medo decidir por ele. Por isso, Pai, nós colocamos diante de Ti o peso dessa fase nova, a insegurança de não saber se vamos conseguir, a comparação com quem parece mais preparado, mais experiente, mais pronto do que nós, o peso de responsabilidades que caíram sobre nós antes de nos sentirmos prontos para elas. Colocamos também o cansaço de fingir confiança na frente dos outros, enquanto por dentro a insegurança grita mais alto. Entregamos, Senhor, o desânimo que às vezes bate antes mesmo de começarmos. Entregamos também a voz que insiste em dizer que vai dar errado, que não vamos aguentar, que era melhor ter ficado onde estava. Tome em tuas mãos, Pai, esse território novo, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai amado, Pai querido, nós escolhemos confiar que a tua presença é maior do que qualquer gigante que a gente encontre pela frente.
Assim como o Senhor foi com Josué até o rio Jordão e abriu caminho onde parecia impossível atravessar, cremos que o Senhor vai à frente de nós também, preparando o terreno antes mesmo de chegarmos lá. Fortalece a nossa confiança, Senhor, especialmente nos primeiros passos, que costumam ser os mais incertos. Que a nossa fé não dependa de já ter feito aquilo antes, mas de saber quem está caminhando ao nosso lado. Ensina-nos a olhar para o que já foi vencido, em vez de ficar só medindo o que ainda falta vencer, porque foi assim que Josué também aprendeu a confiar, lembrando das vezes em que Deus já tinha aberto o caminho por Moisés. E isso me faz lembrar de um salmo que eu amo demais. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra que Deus colocou hoje no meu coração está em Josué, capítulo 1, versículo 9, e diz assim: Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, repara que isso é uma pergunta antes de ser uma ordem. Não fui eu que ordenei a você? É como se Deus estivesse dizendo: eu já te preparei para isso, eu já te chamei para isso. Então não questione se você é capaz, questione se você vai confiar em quem te chamou. Muitas vezes o meu medo não é sobre o desafio em si, é sobre duvidar que Deus realmente me colocou ali de propósito. E tem uma parte desse versículo que a gente costuma pular rápido demais. Não se apavore nem desanime. São duas coisas diferentes. Apavorar é o medo que paralisa antes de começar. Desanimar é o cansaço que bate no meio do caminho, quando a novidade já passou e ainda falta muito para chegar. Deus cobre os dois. Ele não promete só coragem para sair de casa, promete sustento para continuar andando, mesmo quando a empolgação inicial já foi embora. Eu penso em quantas vezes eu quase recuei de um convite, de uma porta, de uma oportunidade, só porque me senti pequeno demais para ela. E hoje eu entendo. O tamanho do desafio nunca foi para ser medido pelo meu tamanho, mas pelo tamanho de quem vai comigo. Josué não tinha experiência de general, mas tinha a promessa de que Deus estaria por onde ele andasse, não só na entrada da terra prometida, mas em cada passo dentro dela. Tem uma coisa curiosa nesse capítulo. Deus repete: seja forte e corajoso, 3 vezes para Josué em versículos diferentes. Não porque uma vez não bastasse, mas porque parece que Deus sabia que Josué ia precisar ouvir de novo, e de novo, principalmente nos dias em que a coragem do dia anterior já tivesse acabado. Coragem não é uma decisão que se toma uma vez só, é algo que precisa ser renovado a cada manhã, especialmente quando o desafio ainda não passou. Sabe o que eu tenho pensado? Que talvez eu tenha gastado energia demais tentando calcular se eu era capaz, quando a pergunta certa seria: Deus é capaz? E se Deus é capaz e Deus está comigo, então a minha capacidade deixa de ser o ponto principal. Isso não significa que eu não vou trabalhar, não vou me preparar, não vou estudar para a função nova. Significa que o resultado final não depende só de mim. Hoje eu escolho parar de esperar sentir menos medo para agir com coragem. Eu escolho dar o próximo passo, mesmo tremendo, porque a ordem não foi: espere se sentir pronto. Foi: seja forte e corajoso agora. E eu escolho lembrar, a cada território novo que eu atravessar, que o Senhor já foi na frente, preparando o caminho antes de eu sequer imaginar que precisaria dele. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo,
A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás, e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, Pai querido, hoje eu levanto diante de ti quem está começando um trabalho novo, um cargo novo, uma responsabilidade que ainda não sabe bem como carregar. Quem está se mudando de cidade e sente o peso de recomeçar sozinho num lugar desconhecido. Tem gente enfrentando o primeiro dia de algo, a primeira aula que vai dar, o primeiro paciente que vai atender, a primeira vez que vai liderar uma equipe. E tem gente que só precisa ouvir que não está andando sozinho. Fortalece cada um deles, Senhor. Vai à frente, preparando o terreno antes mesmo da chegada. Dá sabedoria para quem precisa aprender rápido, paciência para quem vai errar no caminho e discernimento para reconhecer que errar não é fracassar, é parte de qualquer início. Guarda também quem sente que o tamanho do desafio é maior do que a própria força. Lembra essas pessoas, Pai, de que a força nunca foi só delas. Abençoa quem está deixando um lugar conhecido para trás, um emprego antigo, uma cidade, uma rotina que já dominava, para entrar em algo incerto, mas que o Senhor mesmo abriu a porta. Que elas não olhem só para o tamanho do gigante à frente, mas para o tamanho de quem está caminhando ao lado delas. Toca também, Senhor, quem está enfrentando essa travessia sozinho, sem ninguém por perto para dividir o peso da mudança. Levanta amigos, mentores, pessoas certas no caminho de quem está recomeçando longe de casa. E fortalece os pais que estão criando os filhos numa fase que eles próprios nunca viveram, aprendendo a educar sem ter um manual pronto, confiando que o Senhor vai suprindo sabedoria conforme o dia pede. Pai amado, Pai querido, nós encerramos essa oração com a certeza de que nenhum território novo é desconhecido para Ti. Obrigada, Pai, porque o Senhor já esteve em cada lugar para onde a gente ainda vai. Nós escolhemos ser fortes e corajosos, não porque deixamos de sentir medo, mas porque decidimos confiar mais na Tua presença do que no tamanho do desafio. Se hoje o próximo passo ainda parece grande demais, Senhor, lembra a gente de que não precisamos ver o caminho inteiro para dar só um passo de cada vez. Josué não atravessou o Jordão de uma vez, atravessou um passo depois do outro, com a arca da Tua presença sempre à frente. E declaramos que por onde formos, o Senhor, o nosso Deus, estará conosco. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que a luz do Senhor brilhe forte em nossos caminhos e que os Teus olhos não se desviem de nós. Glorificado seja o Deus Todo-Poderoso, que vive e que reina entre nós. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Que Deus te abençoe.